Assim Vênus propôs, e o filho Inico, para lhe obedecer, já se apercebe. Manda trazer o arco ebúrneo rico, onde as setas de ponta de ouro embebe. Com um gesto ledo a Cípria, e o embutico, dentro no carro o filho a seu recebe. A rédea larga as aves, cujo canto a Feitonteia a morte chorou tanto. Mas diz Cupido que era necessária uma famosa e célebre terceira, que, posto 1000 vezes lhe é contrária, outras muitas a tem por companheira. A deusa giganteia, temerária, jaquitante, mentirosa e verdadeira, que com 100 olhos vê e por onde voa, o que vê com 1000 bocas apregoa. Vão na buscar e mão na adiante, que celebrando vá com tuba clara os louvores da gente navegante, mais do que nunca os outros celebraram. Já murmurando a fama penetrante pelas fundas cavernas se espalhara. Fala a verdade, a vida por verdade, que junto a Deus traz credulidade. O louvor grande, o rumor excelente no coração dos deuses, que indignados foram por Baco contra a ilustre gente, mudando, os fez um pouco afeiçoados. O peito feminil, que levemente muda quaisquer propósitos tomados, já julga por mau zelo e por crueza desejar mal a tanta fortaleza. Despede nisso o fero moço as setas, uma após a outra. Geme o mar com os tiros. Direita pelas ondas inquietas algumas vão, e algumas fazem giros. Caem as ninfas, lançam das secretas entranhas ardentíssimos suspiros. Cai qualquer, sem ver o vulto que ama, que tanto como a vista pode a fama. Os cornos ajuntou da ebúrnea lua, com força o moço indômito excessiva, que quer Tétis ferir, mais que nenhuma, porque mais que nenhuma lhe era esquiva. Já não ficava na aljava seta alguma, nem nos equóreos campos ninfa viva. Se feridas ainda estão vivendo, será para sentir que vão morrendo. Dai lugar, altas e cerulhas ondas, que vedes, Vênus traz a medicina, mostrando as brancas velas e redondas que vêm por cima da água netunina. Para que tu, recíproco, respondas, ardente amor, a flama feminina, é forçado que a pudícia honesta faça quanto lhe Vênus amoesta. Já todo o belo coro se aparelha das Nereidas, e junto caminhava em correia gentis, usança velha, para a ilha a que Vênus as guiava. Ali a formosa deusa lhe aconselha o que ela fez 1000 vezes quando amava. Elas, que vão do doce amor vencidas, estão a seu conselho oferecidas. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do nono canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui o ataque do Cupido contra as ninfas Nereidas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez lendo da 43ª estrofe até a 50ª, ou seja, estrofe 46 até a 50 aqui do nono canto, onde a gente está vendo os preparativos para a Ilha dos Amores feitas por Vênus. Mas antes que a gente releia esses versos aqui, essas estrofes do Camões, vamos tentar fazer uma breve recapitulação do que a gente já leu até agora. A gente já está quase na metade do nono canto, que é o penúltimo canto dos Lusíadas, então vamos recapitular um pouquinho tudo que a gente já leu aqui, para a gente se situar um pouco melhor na nossa leitura. Então, o primeiro canto começa com Camões fazendo a introdução da obra dele, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. E depois disso ele diz que dedica seus versos, né? Ele faz uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal, contemporâneo do Vasco da Gama, né? Era o monarca português da época que Camões estava escrevendo os Lusíadas até a publicação dele. Camões publica os Lusíadas em 1572. Se eu não me engano, é isso mesmo. Depois disso, Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Ele diz que enquanto a frota portuguesa estava navegando rumo ao Oriente, rumo à Índia, alguns deuses, todos os deuses na verdade se reúnem num concílio a fim de discutir o futuro do Oriente. Camões coloca pra gente que o deus Júpiter convoca os deuses para essa reunião, que é um concílio, a fim de discutir o futuro do Oriente, onde ele diz que os portugueses vão estar alcançando o Oriente e vão se tornar os senhores daqueles mares. Nisso alguns deuses começam a discutir, onde a gente vai ver ao longo da obra que o deus Baco vai ser o grande antagonista dos portugueses. Ele é oposto à empreitada dos portugueses e quer destruir eles, ele não quer que os portugueses alcancem o Oriente. Por outro lado, a deusa Vênus, que tem um grande amor pelo povo de Portugal, vai estar sempre favorecendo os portugueses e defendendo eles contra as armadilhas que o Baco prepara. Tanto que a gente está vendo aqui no nono canto que Vênus está preparando uma grande recompensa para os portugueses, que é a Ilha dos Amores, né? Então a gente já vê ao longo de toda a obra o amor de Vênus pelo povo de Portugal. E nisso se encerra o Concílio dos Deuses e o Camões, né, finalmente começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama.
O primeiro e o segundo canto estão marcados pela passagem da frota do Vasco da Gama pela costa africana oriental, ou seja, eles estão navegando no Oceano Índico. A gente já percebe nesse momento que o Camões ele não vai começar a narrar a empreitada portuguesa desde o começo. Ele não vai narrar eles desde a partida de Lisboa. Não. Aqui no primeiro canto a gente já vê que eles estão navegando entre a atual Madagascar e a atual Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha no mapa mundi, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique existem algumas ilhas. É mais ou menos por ali que a frota do Vasco da Gama está navegando aqui no começo, no começo da narração da viagem deles. Ou seja, o Camões ele pula quase um ano de viagem, né? Tanto que ele fala pra gente, né? Eles estão navegando em março. Então já se passou quase um ano de viagem. Aqui, como eu disse, o primeiro e o segundo canto é o encontro passagem pela costa africana oriental, mais precisamente o encontro dos portugueses com os muçulmanos africanos. A gente vê no primeiro e no comecinho do segundo canto, né? Já no final do primeiro canto e no comecinho do segundo, o encontro do Vasco da Gama e seus marinheiros com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Como eu disse, o deus Baco, ele quer destruir os portugueses, ele é o grande antagonista dos portugueses. Então o que ele faz? Ele se aproveita que os muçulmanos não gostam dos cristãos e vice-versa e manipula esses muçulmanos africanos contra os portugueses. Tanto que ele propõe algumas armadilhas para esses muçulmanos colocarem em prática para destruir os portugueses. Ou seja, a gente vê já o deus Baco manipulando os muçulmanos contra a frota do Vasco da Gama. Tanto que Vasco da Gama e seus marinheiros eles vão para uma armadilha mortal em Mombasa. Eles só não morrem nessa armadilha porque a deusa Vênus vai e salva eles dessa armadilha. Isso já é o começo do segundo canto. A gente vê que Vênus tem um amor tão grande pelos portugueses que ela vai estar sempre protegendo eles das armadilhas do Baco. Então Vênus vai e salva eles dessa armadilha no reino de Mombasa. E não só isso, ela vai até os céus, vai até o Olimpo e convence o deus Júpiter a ajudar a socorrer a frota portuguesa nesse momento da viagem. Então a gente vê aqui no segundo canto que, graças à ajuda dos deuses, a frota do Vasco da Gama não é só salva dessa armadilha em Mombasa, como também eles são guiados para um reino que fica mais ao norte, que é o reino de Melinde. Esse reino, apesar de ser muçulmano, ele é muito mais amigável, né? O povo daqui é muito mais amigável aos portugueses. Isso por quê? Porque graças à influência dos deuses. Os deuses espalharam o bom nome dos portugueses por ali e fizeram com que o povo de Melinde se afeiçoasse aos portugueses. Tanto que o rei de Melinde, quando ele se encontra com Vasco da Gama, ele pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. Isso já é o começo do terceiro canto. O terceiro canto e o quarto canto, a gente resume eles com a narrativa do Vasco da Gama, né? Onde ele conta a história de Portugal, né? Ele faz essa narração da história do povo dele. É bem interessante eu falar, eu sempre saliento isso em todos os vídeos, que apesar do evento central da obra Os Lusíadas que a gente está lendo ser a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia, a primeira empreitada dele rumo à Índia, não é só isso que o Camões está cantando na obra dele. Eu falo isso desde o primeiro vídeo com vocês, né? No primeiro vídeo eu li a introdução com vocês, que são os 3 primeiros versos. Ali a gente já viu que o Camões diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano, não somente o grande feito do Vasco da Gama. Então, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde, onde Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal, é uma oportunidade que o Camões tem, vamos dizer assim, é um recurso narrativo dele, para ele estar contando os grandes feitos da história de Portugal antes do Vasco da Gama estar realizando a viagem dele. Então, no terceiro canto, a gente começa a ver isso, né? O Vasco da Gama descreve um pouco do território europeu, depois ele comenta, afinal, né, Portugal fica na Europa, depois ele comenta um pouco sobre os antepassados dos portugueses, que são ilustres personagens lusitanos, que realizaram grandes feitos lutando ali naquela região, na região onde fica Portugal, né, a Lusitânia. E depois disso, o Vasco da Gama começa a narrar os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que foram expandindo o Reino de Portugal pela Europa, né, pela Península Ibérica. Isso acontece, esse é o terceiro canto. O quarto canto é a continuação disso, né? Vasco da Gama continua contando a história de Portugal. No quarto canto a gente vê que os reis portugueses já começam a querer expandir Portugal para fora da Europa. Ou seja, nesse momento da história que Portugal começa a conquistar a África. Até que a gente continua vendo a sucessão dessa expansão, né, de Portugal, dos domínios de Portugal, até que chega o reinado do rei Manuel I, que é o monarca contemporâneo do Vasco da Gama. O rei Manuel que lança a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. A gente vê no quarto canto que o rei Manuel ele tem um sonho com o Oriente. Ele interpreta esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras. E ele vai e lança essa empreitada, né? Ele convoca o Vasco da Gama e dá a missão do Vasco da Gama ser o comandante, né,
dessa empreitada rumo à Índia. E aí se encerra o quarto canto. Então o terceiro e o quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. O quinto canto é Vasco da Gama fazendo um relato da viagem dele para o rei de Melinde. Que é isso que o rei de Melinde tinha pedido também. Além de ter pedido para saber a história de Portugal, os grandes feitos dos reis portugueses, o rei de Melinde também ficou curioso sobre a viagem do Vasco da Gama. Ele pediu, ó, de onde você saiu, que caminhos você tomou, o que você viu, por onde você passou, me conte tudo, né? Então, conte tudo o que aconteceu na sua viagem, desde que você saiu da sua terra até chegar aqui onde a gente está nesse momento, que é em Melinde, eles estão nesse momento. Então, o quinto canto é a viagem do Vasco da Gama, desde que ele saiu de Lisboa até chegar em Melinde. Ele diz que a frota portuguesa saiu das praias de Lisboa em julho de 1497 e começou a navegar rumo ao sul, passando rente à costa africana ocidental. Nessas estrofes a gente vai vendo a menção dos vários e vários reinos e territórios da África por onde a frota vai passando. Até que depois de 5 meses e 5 dias, Vasco da Gama e seus marinheiros chegam no extremo sul da África, no Cabo da Boa Esperança. Aqui é o famoso Cabo das Tormentas. É aqui que ocorre o famoso encontro com o gigante Adamastor. Então, se vocês tinham alguma curiosidade de saber em que momento da obra do Camões, Os Lusíadas, o gigante Adamastor aparece, é no quinto canto. É o momento que o Vasco da Gama está contando a história da viagem dele e ele menciona o encontro com esse colosso gigantesco e assustador. Passando dali, né, seguindo viagem, a partir desse momento os portugueses estão navegando no Oceano Índico. Enquanto de Lisboa para o Cabo da Boa Esperança os portugueses estavam navegando rumo ao sul, agora eles vão navegar rumo ao norte, né? Eles vão seguindo a costa até chegar na Índia. Aqui o Vasco da Gama comenta os vários e vários infortúnios, os problemas que os portugueses tiveram, com escorbuto, com tempestades, correntezas negativas, até o momento que ele comenta o encontro com os muçulmanos africanos. Ou seja, é nesse momento aqui do quinto canto que a gente, vamos dizer assim, a gente conecta o que a gente leu no primeiro e no segundo canto. Afinal, o primeiro e o segundo canto é marcado pela passagem da frota do Vasco da Gama pela costa africana oriental e o encontro dos portugueses com os muçulmanos africanos. Então ele comenta, né? Ele fala, foi passando por essas águas, pela essa região, que eu tive um encontro muito hostil com os muçulmanos africanos daqui. Sendo que eu só fui ser muito bem recebido no seu reino. Isso ele falando para o rei de Melinde. E aí se encerra o quinto canto, onde o Vasco da Gama termina essa longa narração dele. O sexto canto é a partida da frota portuguesa de Melinde rumo à Índia. Os Vasco da Gama e seus marinheiros estão mais perto do que nunca da Índia. Então, eles voltam a navegar depois de fazer esse tão merecido descanso aqui nesse reino africano que é o reino de Melinde. Quando os portugueses estão quase chegando na Índia, o deus Baco vai colocar em prática mais uma de suas armadilhas. Que nem eu disse, o Baco é o grande antagonista dos portugueses. O que Baco faz? Ele vai até o fundo do oceano, convoca todos os deuses marítimos para uma reunião e manipula esses deuses contra os portugueses. Tanto que ele consegue convencer os deuses do mar a soltar os furiosos ventos contra os portugueses. Os furiosos ventos são as divindades que personificam os ventos. Ou seja, é soprado uma terrível tempestade contra os portugueses. Vasco da Gama e seus marinheiros só não naufragam, só não morrem nessa terrível tempestade porque Vênus, mais uma vez, vai e salva eles. A deusa do amor, o que ela faz para acalmar os furiosos ventos? Afinal, eram os deuses dos ventos que estavam soprando ali contra os portugueses. Ela vai e chama as ninfas, as belas Nereidas, que são as ninfas do mar, as Nereidas, para que as Nereidas fossem acalmar os furiosos ventos. Ou seja, né, se utilizar dos encantos femininos para acalmar a fúria desses deuses furiosos. E Vênus consegue fazer isso. Os ventos se acalmam e aquela terrível tempestade que assolava a frota do Vasco da Gama se dissipa e a frota lusitana finalmente chega na costa da Índia. O sexto canto se encerra com um momento que os portugueses estão avistando as terras que eles estão há tanto tempo querendo alcançar. O sétimo canto é o momento que a frota do Vasco da Gama, né, os marinheiros de Portugal, eles chegam na Índia e se encontram com os indianos desse reino que eles estão chegando. É até importante salientar, a Índia nessa época ela não era unificada. Na verdade ela era dividida em vários e vários reinos. Tanto que os portugueses estão chegando no reino de Calicut, mais precisamente na cidade de Calicut. Essa cidade existe até hoje, se vocês derem uma olhada na internet, no mapa mundi, vocês vão ver. Ela fica no sul da costa oeste da Índia. Né? A Índia é como se fosse um triângulozão, né? Então os portugueses estão chegando aqui, né, na parte oeste. Aqui é a minha mão direita, tá invertido para vocês, né? Mas é a parte oeste que eles estão chegando. E como era um procedimento, vamos dizer assim, um procedimento marítimo, meio que uma regra, um procedimento militar, a frota portuguesa nunca atracava
num porto. Os portugueses sempre evitavam isso. Então o que o Vasco da Gama faz? Ele fica ancorado na costa e envia um mensageiro em terra para estar se apresentando ao rei local. Quando o mensageiro está chegando, ele chega ali em Calicut, ele é recebido por uma multidão, afinal, né, ele é um desconhecido por ali, então gera-se um alvoroço. E no meio dessa multidão, para surpresa de dele, né, surge, e para nossa também, né, surge um africano. Olha só, os portugueses estão no outro lado do mundo e eles encontram um africano ali na Índia. E esse africano, ele é um norte-africano que conhece os portugueses, tanto que ele reconhece aquele mensageiro como um português. O nome dele é Monsaid, ele é um muçulmano. E a terra dele, né, a terra natal dele é um dos territórios no norte da África. Nessa época, como eu disse, né, para vocês, Portugal estava conquistando os territórios para fora da Europa, estava conquistando os territórios africanos. Então, esse africano, o Monsaid, provavelmente ele nasceu em algum desses territórios que Portugal conquistou, ou em algum território vizinho desses domínios portugueses na África. Por isso que ele reconheceu os portugueses. Ele conversa com esse mensageiro enviado pelo Vasco da Gama. Ele pergunta por que eles estão aqui, como é que eles chegaram ali. E depois ele pede para ir até as naus. Ele fala, eu tenho... Ver você me causou muita alegria, né? Saber que o povo de Portugal tá por aqui me deixou muito feliz. Então eu quero ir até as naus para ver vocês. E o mensageiro consente nisso. Ele leva o Monsard até as naus. E o Vasco da Gama recebe ele de uma forma muito amigável. Na verdade, o Vasco da Gama se aproveita para saber mais coisas sobre a Índia, né? Ele faz várias e várias perguntas ali sobre a Índia. Então, nesse momento do sétimo canto, a gente vê algumas explicações e comentários sobre a Índia. Ele comenta que os portugueses estão na província de Malabar, que antigamente essa província era unificada, mas hoje ela é dividida em inúmeros reinos, sendo que o principal e mais poderoso reino é o reino de Calicut, que eles estão nesse momento. O monarca local se chama Samorim, e ele, assim como a grande maioria da população, cultua os deuses indianos, né? Cultuam aqueles vários e vários deuses, deuses com duas cabeças, deus com vários braços, deus com parte de bicho no corpo, né? Tem deus com cabeça de elefante, né? São esses deuses pagãos aí, são os gentios. Embora, além de... ele confirma, né, que existem alguns muçulmanos ali. Tanto que o Monsaid, ele é muçulmano, né? Então também existem alguns muçulmanos na Índia. Ele também fala sobre como é que a sociedade indiana se divide. Ele comenta que ela se divide naquelas castas hindus, né, que são aqueles grupos hierárquicos, onde quem nasce num grupo nunca pode sair daquele grupo, nunca pode se casar com alguém de outro grupo, isso era proibido. Mas enquanto isso, né, enquanto o Monsaid vai contando e explicando os pormenores da sociedade indiana, o rei local, que como a gente já sabe, né, o Samorim, é o rei de Calicut, ele ficou sabendo da visita desses estrangeiros no reino dele e enviou um ministro até o Vasco da Gama, convidando ele para vir até o palácio. Então nesse momento a gente vê que o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas e vai até o palácio do rei Samorim. Quando ele chega ali, a gente fica sabendo, né, uma das grandes missões do Vasco da Gama, que até agora a gente era meio que secreto. Vasco da Gama, né, tinha como missão, além de alcançar a Índia, estabelecer uma aliança entre Portugal e a Índia. Ou seja, mais precisamente, nesse momento o Vasco da Gama faz uma proposta de aliança entre o rei de Portugal e o rei Samorim, né, uma aliança comercial e militar. O rei Samorim, ele pede um tempo para estar ponderando sobre essa proposta. Afinal, ele acabou de conhecer o Vasco da Gama, ele não ia aceitar isso de primeira, ele nem devia saber quem eram os portugueses até esse momento. Então ele fala assim, ó, eu vou estar discutindo a sua proposta com os meus conselheiros, e enquanto isso você fica aqui no meu palácio descansando, que muito em breve eu vou te dar uma resposta. E nisso, aqui no sétimo canto a gente vai ver os esforços dos indianos para saberem mais sobre os portugueses. Uma das coisas que o rei Samorim faz é chamar um dos ministros dele e mandar esse ministro descobrir mais coisas possíveis sobre os portugueses. Num primeiro momento, esse ministro conversa com o Monsaid, que é esse africano muçulmano que conhece Portugal, e faz algumas perguntas, né? O que você me sabe? O que você pode me dizer sobre eles? E o Monsaid fala, ó, eu sei que eles são cristãos e que eles são um povo muito guerreiro, mas a melhor coisa que você pode fazer é ir até as naus portuguesas conhecer eles. Eles estão ancorados ali do lado, então você pode ir até eles. E o Monsaid faz isso, ele deixa o palácio e vai. E esse ministro vai junto com o Monsaid, né, deixa o palácio e vai até as naus portuguesas. Como eu disse, o Vasco da Gama tinha saído das naus portuguesas e estava no palácio. Então, quem recebe esse ministro lá na capitania portuguesa é o segundo comandante da frota portuguesa, né? Aquele que estava em segundo no comando abaixo de Vasco da Gama, que era o irmão do Vasco da Gama, o Paulo da Gama. Ele recebe o Catual, esse ministro, eu nomeio ele como Catual, né? É um título dele. Esse ministro indiano que é o Catual.
E nisso se encerra o sétimo canto. O oitavo canto é o momento que o Catual está ali nas naus portuguesas e o Paulo da Gama está mostrando algumas pinturas que estavam ali. Quando o Catual chega ali, já no final do sétimo canto, ele vê várias e várias bandeiras ali que estão pintadas, várias figuras. No caso, essas figuras são os ilustres personagens lusitanos, né? Os ilustres personagens da história portuguesa. E até alguns antepassados dos portugueses. São grandes guerreiros, personagens importantes que realizaram grandes feitos militares, principalmente por Portugal. Então, o oitavo canto, o começo dele, é o momento que o Paulo da Gama está ali mostrando e explicando essas pinturas, essas bandeiras, para o ministro indiano, que é o Catual. É interessante falar que esse é mais um momento que o Camões se aproveita para estar contando a história de Portugal. No terceiro e no quarto canto ele foi contando a história de Portugal, até chegar essa época, que é a época das grandes navegações. Mas nessas bandeiras estão alguns personagens que realizaram grandes feitos antes disso. Então é mais uma oportunidade que o Camões tem de contar a história de Portugal, de mencionar os grandes heróis portugueses. Tanto que muitos dos personagens que estão nessas bandeiras a gente já viu ser mencionado lá no terceiro e no quarto canto. Mas, né, voltando à narração da história, né, o Paulo da Gama mostra todas aquelas bandeiras e esse ministro, que é o Catual, ele volta para o palácio do rei Samorim. Como eu tinha dito, o rei Samorim, né, os indianos estavam se esforçando, né, nesse momento para descobrir quem são os portugueses. Uma coisa que o Samorim fez, lembrando, a gente já tá lendo, já estamos no oitavo canto. O rei Samorim chamou alguns feiticeiros do reino dele e mandou esses feiticeiros se utilizarem da magia deles para saber mais sobre os portugueses, né? Ou seja, é bem interessante que o Camões fala que eles utilizam de magias demoníacas. Tanto que quando eles utilizam essas magias, o próprio demônio fala com eles. E diz que os portugueses vão ser grandes conquistadores, que eles vão estar causando um grande sofrimento para os indianos ali. E nisso, né, esse feiticeiro vai e dá essa informação para o rei Samorim. Nesse momento, o deus Baco vai tentar colocar em prática mais uma de suas armadilhas. Né? Baco nunca desiste. Ele tentou... ele manipulou os muçulmanos africanos contra os portugueses. Depois ele manipulou os deuses do mar contra os portugueses. O que ele vai fazer agora? Ele vai manipular agora os muçulmanos indianos contra os portugueses. Está de noite e o deus Baco vai até os sonhos de um... Foi de alguns? Não, foi só de um. Foi de um sacerdote muçulmano que estava dormindo. Se passando pelo profeta Maomé, que é o profeta do Islã. Ele diz que os portugueses que estão ali são cristãos perigosos, são inimigos dos muçulmanos e que eles têm que ser destruídos imediatamente. Se eles não forem destruídos agora, nessa situação, onde os portugueses estão bem fracos e bem cansados dessa viagem, eles vão voltar no futuro com muita força. E eles vão voltar com tanta força que eles vão estar conquistando tudo ali. Nisso, esse sacerdote muçulmano acorda e chama outros sacerdotes para estar discutindo esse sonho. E tentar encontrar um plano para destruir os portugueses, né? Afinal, Baco foi bem sucedido, né? O profeta Maomé ele tem muita autoridade sobre os muçulmanos, então se o muçulmano sonha com ele, ele vai crer naquilo 100%. Então, é mais uma das mentiras que o Baco se utiliza. O que os sacerdotes muçulmanos decidem fazer para destruir os portugueses? Eles decidem subornar os conselheiros, os ministros do rei Samorim, para fazer com que esses conselheiros corruptos, né, afinal eles aceitam esse suborno, destruam os portugueses. Coloquem em prática algumas armadilhas para destruir os portugueses. Uma das armadilhas a primeira, né, que eles fazem é manipular o próprio rei Samorim. Esses ministros corruptos, eles mentem contra os portugueses. Quando o Vasco da Gama chegou ali diante do rei Samorim, chegou no palácio dele e propôs a aliança com Portugal, ele se apresentou para o rei Samorim e falou: eu sou um navegador, um vassalo de um grande rei, de um rei muito distante, um rei muito poderoso, que me enviou até aqui numa viagem muito longa para vir até o seu reino, o seu grandioso reino, e propor uma aliança com você. Foi isso que o Vasco da Gama disse. Mas o que os ministros corruptos disseram pro rei Samorim? Falaram: ele tá mentindo, ele não é representante de rei nenhum, ele não tem nenhum reino, na verdade é um ladrão, um pirata muito perigoso, e que você não tem que aceitar aliança com ele. Quando o rei Samorim ouviu isso e mais algumas coisas, ele ficou quase tentado a recusar a proposta. Mas ele deu ao Vasco da Gama o benefício da dúvida. Ele chamou o Vasco da Gama e falou: quero que você me conte toda a verdade. Porque eu ouvi falar que você mentiu pra mim, que você é um vagabundo, que você é um pirata, que você é um mentiroso. Eu quero que você me conte toda a verdade. E o Vasco da Gama responde a essas acusações caluniosas. Onde ele ele repete o que ele disse: tô falando a verdade, eu vim de muito longe a pedido de um rei muito poderoso para vir até o seu reino para propor uma aliança. Se eu fosse um pirata, não faria sentido nenhum eu vir de tão longe só para te roubar. Pirata nenhum ia fazer isso, não ia compensar fazer isso.
Eu não sou nada disso, eu tô aqui falando a verdade. Você não acredite no que esses muçulmanos estão falando contra você, né? O Vasco da Gama já tinha uma ideia que os muçulmanos estavam planejando alguma coisa contra ele ali. Ele fala isso. O Vasco da Gama fala isso de uma forma tão sincera e passando tanta credibilidade que o rei Samorim acredita nele, né? Ele acredita nas palavras verdadeiras do Vasco da Gama. Então ele aceita a proposta de aliança com Portugal. E nisso o Vasco da Gama deixa os palácios do rei Samorim e querendo voltar para as naus portuguesas. Como o plano dos ministros corruptos e dos sacerdotes muçulmanos não deu certo, eles vão colocar em prática um outro plano. Isso já é o final do oitavo canto e o começo do nono. O que eles vão fazer nessa nova armadilha? Como o Vasco da Gama não tinha botes, ele provável dá a entender que quando ele saiu das naus portuguesas para ir até o palácio do rei Samorim, ele veio nos botes dos indianos. Ele precisava voltar com os botes dos indianos para as naus. Então, o que os indianos fazem? Eles não dão os botes e tentam segurar o Vasco da Gama o máximo de tempo possível ali. Tem um momento que eles fazem uma negociação e o Vasco da Gama volta para as naus e ficam alguns portugueses ali no reino. Mas por que os indianos estão tentando retardar a partida dos portugueses? Porque nessa época, todo ano, na verdade, é dito que todo ano uma grande frota vinda do Oriente Médio, uma grande frota muçulmana, vinha até Calicut, vinha até a Índia, para comprar especiarias, para comprar bens, para negociar. E já era a época, eles estavam meio que nessa época que essa frota ia estar chegando. Ou seja, quando uma frota muçulmana chegasse aqui e visse essa frota portuguesa, eles iam atacar e destruir eles. E como a frota do Vasco da Gama estava muito debilitada, muito cansada, eles não iam ter como responder àquele ataque. Então isso era o objetivo dos indianos ao retardar a partida do Vasco da Gama. Isso já é vamos colocar assim, o final do oitavo canto e já o começo do nono canto. O Vasco da Gama percebe isso, percebe essas armadilhas e captura alguns comerciantes ali, para usar eles como reféns. Nisso, né, como são comerciantes muito importantes, o rei Samorim fica sabendo de toda essa confusão. O rei Samorim não estava sabendo de nada disso, né, dessa tramóia que ocorria por baixo dos panos feitos pelos sacerdotes indianos e pelos ministros deles que são corruptos. Então ele fica sabendo disso tudo e libera os portugueses para que eles possam ir embora. E nisso começa a partir desse momento, a frota portuguesa começa a navegar de volta para Portugal. O que a gente vê? Que a deusa Vênus, como ela tem um grande amor pelos portugueses, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer recompensar o Vasco da Gama e seus marinheiros por ter realizado esse grande feito. Afinal, como Camões sempre salienta aqui, essa empreitada do Vasco da Gama, onde ele saiu de Portugal e chegou à Índia contornando os mares, é o maior feito da humanidade até então. Então, Vênus quis recompensar os portugueses por esse grande feito. Afinal, né, não foi só um feito muito difícil, mas foi um feito muito perigoso. Essa viagem muito perigosa. Portugueses morreram, os portugueses estão muito cansados, eles poderiam ir, até o retorno deles é muito incerto, pode acontecer alguma outra coisa. Então ela quer recompensar eles, ela quer dar um prazer para eles que possam estar aliviando todo o cansaço e o sofrimento deles. Que no caso é a Ilha dos Amores de Vênus. Vênus, ela é dito aqui pelo Camões que ela tem muitas ilhas, né, nos mares. Então ela vai selecionar uma dessas ilhas, essa ilha vai estar muito bem preparada, muito bonita essa ilha. E ela vai encher essa ilha com ninfas. Ninfas essas que vão estar apaixonadas pelos portugueses. E no momento que os portugueses se aproximarem dessa ilha para estar explorando ela, eles vão encontrar belíssimas ninfas esperando eles ali para eles ficarem juntos. Então Vênus pensa isso e começa a colocar esse plano em prática. O que ela primeiro precisa? Fazer com que as ninfas se apaixonem pelos portugueses. E quem é o responsável pela paixão? Quem tem o poder da deusa do amor? O filho dela, o deus Cupido. Então ela foi até o deus Cupido, que é o filho dela, e explicou toda essa situação. Eu quero recompensar os meus amados portugueses. E para isso eu preciso que as ninfas se apaixonem por eles. E para elas se apaixonarem eu preciso do seu poder, meu filho. Então ela fala isso, ela propõe esse plano pro Cupido, que é o nosso vídeo anterior. E nesse momento aqui, a gente vai ver o Cupido ajudando Vênus, né? Ele colocando em prática esse plano onde ele ataca as ninfas com as flechas dele de amor, né? As flechas amorosas do Cupido, e faz com que as ninfas se apaixonem pelos portugueses. Certo, pessoal? 30 minutos de vídeo quase e eu nem comecei o vídeo propriamente, né? Isso tudo foi um grande resumo do que a gente já leu até agora, né? Como eu disse, a gente já está quase na metade do nono canto da obra, que é o penúltimo canto. E eu gosto de fazer esses resumos para a gente manter fresco na memória o que a gente já leu até agora. Mas é só um resumo, né? Eu omiti e eu cortei muitas informações complementares, né? Para deixar o resumo mais enxuto.
Então eu peço para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. Todas as estrofes, todos os versos já foram lidos pela gente, por mim aqui com vocês da melhor forma possível. Então assistam esses vídeos para vocês não perderem nenhum detalhe dessa grande obra que a gente está lendo. Certo? Agora vamos começar, né, propriamente o vídeo, o assunto do vídeo, que é a leitura aqui da 43ª estrofe até a 50ª. A estrofe 43 até a estrofe 50 aqui do 9º canto, que é o ataque do Cupido contra as ninfas. Assim Vênus propôs, ou seja, né, nas estrofes anteriores a gente viu o pedido, né, o momento que Vênus foi até o filho dela, que é o Cupido, e explicou o plano dela. Que ela falou, preciso que você ataque as ninfas com as suas flechas para que as ninfas se apaixonem pelos portugueses. E assim, as ninfas vão estar dando o 100% por eles no momento em que eles se encontrarem na Ilha dos Amores. Assim Vênus propôs, e o filho Inico, para lhe obedecer, já se apercebe. Ou seja, o filho dela, né, nem discute, vai obedecer a mãe na hora, né? Vai colocar em prática o plano dela. Para isso, manda trazer o arco ebúneo rico, onde as setas de ponta de ouro embebe. Quem vai atacar as ninfas é o Cupido, então ele pega o arco dele, né? Imagina que é um arco muito poderoso, em cujas pontas das flechas são embebidas em ouro. A ponta delas são de ouro. Com o gesto lede a Cípria e o embutico, dentro no carro o filho seu recebe. Aqui Cípria é vamos dizer, uma das alcunhas de Vênus, né? Ela é cultuada nessa ilha, que é Cípria. Se eu não me engano, é um dos nomes da ilha de Chipre. Mas, né, aqui é uma forma de se referir a ela, né? Nisso, o Cupido, né? O que quer dizer essa estrofe? O Cupido acata o pedido da mãe, pega seu arco, pega suas flechas e sobe na carruagem de Vênus. Vênus, a gente viu nas estrofes anteriores, que ela foi até o local onde o Cupido está, na sua carruagem voadora. Então, o que ela faz agora? Ela pega o Cupido e vai até o local onde estão as ninfas. Dentro no carro, o filho seu recebe. A rédea larga as aves, cujo canto a faetonteia a morte chorou tanto. Ou seja, ela vai e dá as rédeas à carruagem dela. O que puxa a carruagem voadora de Vênus? A gente viu nas estrofes anteriores. Ela é puxada por cisnes e por pombinhas. Olha que interessante. A deusa do amor voa numa carruagem puxada por cisnes e pombas. O cisne, aqui, né, é dito, né, é puxado, né, as aves, cujo canto a faetonteia a morte chorou tanto. Que aves são essas? São as pombas ou cisne. No caso aqui se refere aos cisnes. Na mitologia, é dito que o deus Apolo, o deus Febo, ele é o deus Sol. Então quando a gente vê o Sol fazendo esse movimento em que ele nasce no leste e vai se pôr no oeste, é dito que é o deus Sol percorrendo o céu na sua carruagem de fogo. Vendo que vários deuses têm carruagem, né? O Apolo tem uma carruagem puxada por cavalos. Essa carruagem ela tá em chamas. Ela simboliza o Sol. É dito que um dia o filho dele, que foi o Faetonte, pegou essa carruagem dele, só que ele não conseguiu controlar ela. Ele começou a causar um grande tumulto. O que os deuses fizeram? Mais precisamente, o deus Júpiter, o deus Zeus, ele pegou um dos seus raios e mirou na carruagem e acertou o Faetonte e matou ele. Olha, coitado dele, né? Fez arte e acabou sendo punido disso. É dito que um amigo dele chorou tanto pela morte dele que os deuses transformaram esse amigo num cisne. Então é isso, né? Aquele que a ave cuja a faetonteia a morte chorou tanto, ou seja, a carruagem de Vênus é puxada pelo cisne, que é aquela ave que chorou tanto pela morte do Faetonte. É isso. Nas estrofes anteriores a gente viu também se mencionar que essa relação do cisne com a morte. É dito, os gregos diziam que o cisne, que é uma ave que não canta, ele só canta no momento em que ela vai morrer. Ou seja, o canto relacionado à morte, a eventos fúnebres. Aqui tudo é uma forma poética de descrever a carruagem de Vênus, né? Uma carruagem puxada pelo cisne. Aquela ave que chorou a morte de Faetonte, aquela ave que chora a morte, que canta a morte. Mas diz Cupido que era necessária uma famosa e célebre terceira. Ou seja, né? O Cupido diz assim, para colocar em prática seu plano, eu vou precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa. Né? Terceira por quê? Porque é Vênus, Cupido e mais essa terceira pessoa. Ou seja, a gente vai precisar de uma famosa, de uma deusa muito famosa, vai precisar ajudar eles ali. Que, posto mil vezes lhe é contrária, outras muitas vezes tem por companheiro. Ou seja, é uma deusa que em muitas situações ela ajuda o Cupido, que é o deus do amor, que é o deus Eros, né? Que é um dos deuses do amor, e muitas vezes atrapalha ele. Que deusa será essa que é tão famosa e tão importante e que às vezes ajuda o Cupido em fazer as pessoas se apaixonarem, ajuda a paixão, vamos dizer assim, ajuda o amor e outras vezes prejudica o amor? A deusa Giganteia, temerária, jactante, mentirosa e verdadeira. Olha só, é uma deusa muito importante, né? Uma deusa que tem muito poder e influência sobre o mundo. Giganteia, gigantesca, né? Tem um poder gigante.
que com 100 olhos vê, e por onde voa, o que vê, com 1000 bocas apregou. Olha só, uma deusa que ela vê tudo, como se tivesse 1000 olhos. E o que ela vê, ela espalha, canta para todo lado, como se ela tivesse 1000 bocas. Olha, que deusa será essa? Na próxima estrofe, a gente já vai ver essa deusa sendo mencionada. Mas vamos pensando, né? Que poder é esse dessa deusa, né? Afinal, as divindades aqui nos Lusíadas, geralmente elas simbolizam conceitos, situações ou locais. Então, né? Que coisa essa deusa simboliza? Que coisa tão poderosa é essa que espalha tudo por aí? Vão na buscar e mandam adiante. Ou seja, os dois, né? O Cupido diz isso e Vênus vai com ele buscar essa deusa. E quando eles buscam, eles mandam ela ir à frente deles, né? Afinal, eles estão indo até o local Vênus está levando eles até o local onde estão as ninfas. Afinal, o Cupido vai disparar as flechas de amor contra as ninfas. Então, eles vão até o local e mandam essa deusa aí na frente. Que celebrando vá com tuba clara os louvores da gente navegante, mais do que nunca de outrem celebrada. Quem é essa deusa? A gente já vê na estrofe anterior, né? Já murmurando a fama penetrante, né? Quem é essa deusa tão poderosa e tão importante? É a deusa Fama. A deusa Fama é a divindade que simboliza a fama. A fama é o nome da pessoa ser conhecido, os feitos, as obras das pessoas serem conhecidas por todo mundo, né? Tanto que a gente... vamos ler aqui de novo o que ela faz, né? É aquela que com 100 olhos vê e por onde voa. É uma deusa que voa, né? É mostrado que ela voa. Com 100 olhos vê e por onde voa, o que vê com 1000 bocas apegou. Ou seja, a deusa que espalha tudo que vê, espalha os acontecimentos. É a fama, né? É a divindade que personifica a fama. Então, por que o Cupido chamou ela? Qual é o plano, né? As ninfas vão ser atingidas pelas flechas de Cupido e vão se apaixonar pelos portugueses. Só que os portugueses não estão ali no momento. Então por que a fama tem que estar ali? Porque é a fama que vai dizer quem são os portugueses. Ela vai espalhar o bom nome dos portugueses. Essa é a segunda vez na obra que a fama é utilizada. Se vocês recordarem, eu comentei que no começo do segundo canto, depois que Vênus salva os portugueses da armadilha em Mombasa, ela vai até Júpiter e pede para que Júpiter auxilie os portugueses. O que Júpiter faz? Júpiter é o rei dos deuses. O que ele faz? Ele chama o deus Mercúrio, que é o deus mensageiro. Sempre que os deuses têm que mandar alguma mensagem ou alguma coisa relacionada a percurso, a viagem, quase sempre quem faz essa missão é o deus Mercúrio. Então o que o Júpiter faz? Fala, ó, você vai até Vasco da Gama, nos sonhos dele, olha só, assim como o Baco foi nos sonhos do sacerdote muçulmano, o Mercúrio tinha ido nos sonhos do Vasco da Gama. Então, seguindo as ordens do Júpiter, o Mercúrio foi nos sonhos do Vasco da Gama e falou assim, ó, saia de Mombasa e comece a navegar rumo ao norte que você vai achar um reino muito mais amigável. O rei de Mombasa é seu inimigo, ele vai te matar, você tem que sair daí. Ou seja, ele fala, graças aos deuses, Vasco da Gama sai daquela região e começa a navegar rumo ao norte, até o reino de Melinde. Só que o Mercúrio já tinha ido até Melinde e espalhado o bom nome dos portugueses. E quem o Mercúrio levou para espalhar o bom nome dos portugueses ali entre os muçulmanos? A deusa Fama. A gente viu isso no segundo canto, né? A deusa Fama cantou os grandes feitos, né? A deusa Fama é uma divindade representada como uma mulher que ela tem uma trombeta, ela vai cantando, espalhando as coisas aí. Às vezes as coisas boas, às vezes as coisas ruins. Por isso que o Cupido disse que a Fama, essa deusa, ela às vezes ajuda ele e às vezes é contrária a ele. Ou seja, às vezes ela é favorável à paixão e às vezes contra, né? Então, é a segunda vez que a gente vê aqui na obra a deusa Fama espalhando o bom nome dos portugueses. No segundo canto ela espalhou o bom nome dos portugueses em Melinde, agora está espalhando os grandes feitos dos portugueses entre as ninfas. Assim as ninfas vão saber, ouvir os grandes feitos desses homens e quando elas forem acertadas pelas flechas de Cupido, vão se apaixonar por esses homens de quem elas estão ouvindo as grandes obras. Então, aqui é isso, né? Então, que celebrando vá com tuba clara, ou seja, ela vai cantando, né, com uma tuba, uma corneta. Os louvores da gente navegante. Que gente é essa? São os portugueses, ou seja, ela está espalhando os grandes feitos dos marinheiros do Vasco da Gama, né? Vasco da Gama e seus marinheiros. Mais do que nunca de outrem celebrada, né? A deusa Fama sempre espalhou os grandes feitos dos homens. Então imagine ali os grandes feitos dos gregos, dos romanos e etc. Ela já espalhou pelo mundo, né? Os romanos e os gregos são muito famosos. Mas, nesse momento, ela está espalhando com ainda mais força os dos portugueses, né? Mais do que ela já falou no passado. Eita, perdi a página. Aqui. Estrofe 45. Já murmurando a fama penetrante, pelas fundas cavernas se espalhar. Aqui dá a entender que, como são ninfas do mar, a fama provavelmente desceu no mar e está espalhando o nome dela dos portugueses, mais precisamente dos marinheiros ali da frota do Vasco da Gama, no fundo das cavernas do oceano.
Mas também a gente pode interpretar que é uma ilha com algumas cavernas onde as ninfas estavam. Mas enfim, ela está espalhando o bom nome dos portugueses no meio das ninfas, ali no mar. Fala a verdade, a vida por verdade, que junto a Deus traz credulidade. O que dá pra entender aqui? Que ela vai falando tudo aquilo, e isso tudo que a fama espalha tem credibilidade, né? É crível, porque a deusa Vênus está ali próximo. É entender isso, né? A deusa traz credulidade, provavelmente é a fama, é a Vênus que está acompanhando a fama nesse momento. Porque às vezes a fama espalha mentira, né? Aqui tá implícito isso, a gente percebe isso. Tanto que na descrição que foi dita, né? Aqui, ó. A deusa é giganteia, temerária, ou seja, é muito grande. E o que ela faz, ela traz muito medo, né? Imagina aí uma mentira ser espalhada contra a gente, né? É algo que a gente tem medo, né? Jactante, mentirosa e verdadeira. Ou seja, às vezes a fama está espalhando a verdade, às vezes a mentira. Então, né? Nesse momento, né? Ela está espalhando ali o bom nome dos portugueses. E ela tem credibilidade, né? É crível isso porque a deusa Vênus está próximo dela. Então, todo mundo acredita no que ela está dizendo, no que a fama diz. O louvor grande, o rumor excelente, no coração dos deuses, que indignados foram por Baco contra a ilustre gente, mudando, os fez um pouco afeiçoados. Lembra que quando, no sexto canto, o deus Baco foi até o fundo do oceano? Eu falei isso para vocês. E ele manipulou os deuses do mar contra os portugueses. Nesse momento, né, desde aquele momento até agora, os deuses do mar estavam furiosos contra os portugueses por causa das mentiras do Baco. Mas agora, nesse momento, a fama está espalhando o bom nome dos marinheiros portugueses. Então, aquele ódio que eles tinham começa a se mudar, se transformar em amor. Olha só que bonito. Os poderes dos deuses favorecendo os portugueses. Mudando, os fez um pouco afeiçoados. Ou seja, o ódio que eles tinham se transforma em afeição. O peito feminil, que levemente muda quaisquer propósitos tomados, já julga por mausilha e por crueza desejar mal a tanta fortaleza. Ou seja, né, graças a essa influência, aquele ódio se dissipa, né? Tanto que os deuses ali começam a achar errado né? Assim, desejar mal a tanta fortaleza, ou seja, desejar mal dos portugueses. A fortaleza aqui é uma forma de se referir aos portugueses. Né? Fortaleza vem de força, para quem não sabe, né? Força é aquilo que resiste muito. Por exemplo, uma fortaleza, uma forte fortaleza, que a palavra vem de força, da virtude da força. Então, né, aqui é uma referência aos portugueses, né? Os deuses do mar, ao ouvirem a deusa Fama cantar, deixam de ter esse ódio e até sentem, né, um pouco, julga mal os ele por crueza, ou seja, até começam a ter um pouco de vergonha do ódio que eles tinham contra essa gente tão forte, né? Quer dizer isso essa estrofe. Despede nisso o fero moço as setas, uma após a outra. E nisso, né, conforme a deusa Fama espalha o nome dos portugueses ali no mar e as ninfas escutam isso, o Cupido começa a disparar as setas do amor contra elas. Para que elas, ao ouvirem falar dos portugueses, se apaixonem por eles. Ou seja, né, não é nem amor à primeira vista, é amor ao primeiro escutar, ao primeiro ouvido. Nem sei se existe essa expressão, mas é isso. Geme o mar com os tiros, direitas pelas ondas inquietas, algumas vão e algumas fazem giros. Aqui são as flechas, né? São flechas mágicas. Algumas vão reto, até o alvo, e algumas fazem curva. Imaginem as ninfas tentando fugir dessas setas, mas as setas fazem curva. Olha quão poderoso é o arco do Cupido. Caem as ninfas, lançam das secretas entranhas ardentíssimos suspiros. Então imagine a ninfa ser acertada por essa flecha. Elas dão um suspiro, um grito ali no fundo do mar. Cai qualquer sem ver o vulto que ama. E elas vão caindo ali. Dá a entender que elas meio que morrem ali, mas não é bem uma morte que elas sentem, né? A flechada é tão poderosa que elas meio que desmaiam, dá pra entender assim. Mas, né? As coitadas caem sem estar vendo os amados. Elas só estão escutando, ouvir falar dos portugueses, mas não tá ali na frente deles. Né? Que tanto com a vista pôde a fama, ou seja, a fama fez com que as ninfas se apaixonassem pelos portugueses sem nem ver eles. Porque geralmente o Cupido, pelo que a gente vê, pelo que é descrito na mitologia, ele dispara uma flecha do amor contra você. E a primeira pessoa que você veja, você se apaixona. Mas graças ao poder da fama, as ninfas se apaixonam pelos portugueses só por escutar. Então esse verso final quer dizer isso, né? Que tanto como a vista pôde a fama, ou seja, a fama fez com que elas se apaixonassem pelos portugueses sem nem ver eles. Os cornos ajuntou de burnia lua, com força o moço indômito excessiva. O que quer dizer isso? Que o Cupido, né, puxa o seu arco, seu poderoso arco, com muita força. Por quê? Com força excessiva. Por que tanta força ele está fazendo isso? Que Tétis quer ferir mais que nunca, porque mais que nenhuma ele era esquiva. Ele quer ferir a ninfa Tétis. Tétis é uma deusa que geralmente é referida como ninfa. E ela era mais bela. A beleza dela era absurda. Tanto que
Os, ela em vários momentos os deuses queriam casar com ela. Nos Lusíadas aqui a gente vê que o Camões coloca que ela é uma das esposas do deus Netuno. Olha só que grande importância. Na mitologia grega também é dito que ela era esposa do rei Peleu e tendo como filho o famoso Aquiles. Para quem não sabe, né, o Aquiles é filho da Ninfa Tétis. E a Ninfa Tétis vai ter uma importância muito grande aqui no finalzinho aqui da narração. Então não se esqueçam aí, guardem na memória aí a importância da Ninfa Tétis. Então o Cupido querendo acertar ela, mas nunca ele coloca toda a força no arco dele. Afinal ela é a mais esquiva. Mas ele é bem sucedido nisso. Já não fica na aljava seta alguma, nem nos equóreos campos ninfa viva. Ou seja, meio que mata. Aqui é uma forma de dizer, não que ele matou as ninfas, mas que ele acertou todas elas com suas flechas de amor. Então, inclusive Tétis, a mais esquiva, foi acertada. E se feridas ainda estão vivendo, será para sentir que vão morrendo. Ou seja, né? E as que não desmaiaram, vamos dizer assim, que não foram mortas pela flecha do amor, estão moribundas, prestes a morrer. Que é uma forma poética de dizer que todas estão apaixonadas pelos portugueses, né? O grande poder das flechas do amor e do canto da deusa Fama. Dai lugar, altas e cerúleas ondas, que vedes, Vênus traz a medicina, mostrando as brancas velas e redondas, que vêm por cima da água netunina. Aqui é meio como se o Camões estivesse falando diretamente agora com as águas do mar. Então ele está falando diretamente com águas do mar. Águas do mar, altas e cerúleas ondas, ou seja, cerúleo, para quem não sabe, quer dizer, azul do céu, ou seja, ondas que é uma forma poética de dizer que as ondas do mar são azuis, tal como o céu é azul. Então, ondas do mar, abram espaço, vejam, né? Que vedes, né? Ou seja, vejam que Vênus traz a medicina. O que quer dizer medicina? Medicina é referente à cura, mas cura do quê? Quem está machucado que precisa ser curado? As ninfas. As ninfas não foram acertadas pelas flechas, se apaixonaram pelos portugueses, mas não estão vendo os portugueses que elas tanto amam. Quem vai curar esse machucado das ninfas? Tanto que o Camões meio que disse aqui, né? As ninfas estão mortas por causa das flechas. Quem vai curar elas? Vênus. Porque Vênus vai falar para as ninfas: olha, eu vou levar vocês até os amados portugueses, marinheiros portugueses que vocês tanto amam. Então, quer dizer isso, né? É Vênus que está trazendo a cura para a dor, para a morte das ninfas. Mostrando as brancas velas e redondas que vêm por cima da água netunina. Quer dizer isso? Vênus é a carruagem de Vênus. Né? A carruagem de Vênus é puxada pelos cisnes e pelas pombas. E a carruagem dela, que é branquinha, ela tem uma vela também, né? É como se fosse um navio é um naviozinho voador, um barquinho voador. Para que tu, recíproco, respondas, ardente amor, a flama feminina. É forçado que a pudícia honesta faça quanto Vênus lhe amoesta. O que quer dizer isso, né? Meio que o Camões falando, contextualizando. É que o momento que Vênus vai curar a dor das ninfas, que não tem os portugueses, com amor. Vênus vai mostrar para as ninfas onde estão os portugueses. E as ninfas vão se apaixonar por eles. Esse é o contexto dessa estrofe aqui, que é meio difícil de interpretar. Já todo o belo coro se aparelha das nereidas, ou seja, as ninfas, né, ao ouvir isso, vão seguir Vênus, né? Então imagina todo o coro, todo o grupo de ninfas ali, todas reunidas. E junto caminhava em correia gentis, usança vela. O que é correia gentis? Elas vão caminhando dançando, né? É um costume antigo, né? Ou seja, indo até os portugueses, elas vão dançando, cantando. Para a ilha, a que Vênus as guiava, ou seja, estão sendo levadas para a Ilha dos Amores, sendo guiadas por Vênus, né? Afinal, Vênus, né? Por isso que quer dizer isso, né? A Vênus é a medicina, é a cura da dor delas. É isso, né? Eu vou levar vocês para o local onde vocês vão parar de sofrer tanto, né? O local onde vocês vão encontrar os portugueses que vocês se apaixonaram tanto. Ali a formosa deusa lhe aconselha o que ela fez 1000 vezes quando amava, né? A deusa do amor. Vênus é a deusa do amor. O que ela fez muito na vida dela? Amar. A deusa do sexo. A mitologia diz que Vênus se relacionou com inúmeros homens, com inúmeros deuses. Tanto que ela teve vários e vários filhos, né? Semideuses. Né? Ela teve muitos filhos. Tanto que é o Cupido, né? O Cupido é um dos filhos dela. Em algumas versões, eu já vi ele filho com ela com o deus Marte, que é o deus Ares, é o deus da guerra. Em outras eu vi que o Cupido é filho dela com o deus Mercúrio. Mas enfim, tanto que ela é casada com o deus Hefesto. Ela já traiu o deus Hefesto inúmeras vezes. Mas então, né? O que Vênus está fazendo aqui? Ela está dando alguns conselhos amorosos para que as ninfas consigam seduzir os portugueses. Afinal, né, ela sabe muito bem disso. Sabe muito bem seduzir e amar um homem, né? Ali a formosa deusa lhe aconselha o que ela fez 1000 vezes quando amava. Ou seja, ela dá os conselhos, as dicas, que devem ser dicas bem preciosas, né? Da deusa do amor.
Elas que vão do doce amor vencidas, estão a seu conselho oferecidas. E as ninfas, né, já estão dominadas pelo amor, por causa das flechas do Cupido, escutam sem nenhum receio os conselhos, esses conselhos, né? A esses conselhos estão oferecidas. Certo, pessoal? Terminando aqui a nossa leitura, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e, se possível, também estar comentando ele. Me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura aqui, dos meus comentários aqui, da grande obra de Camões, que é Os Lusíadas. Então, qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vinda. Então, não deixem de estar comentando aqui esse vídeo. Também vou pedir para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. Eu fiz um resumo no começo desse vídeo, mas foi só um resumo. Como eu disse, eu cortei várias informações complementares aí para deixar aquele resumo mais enxuto. Mas tá tudo comentado, tudo lido aqui da melhor forma possível para vocês aqui no meu canal no YouTube. Inclusive, tem um vídeo para cada canto, resumindo cada um dos cantos que a gente já leu até agora. Então, não deixem de assistir esses vídeos para vocês não perderem nada aqui da grande obra que é a grande obra do Camões, que é Os Lusíadas, que a gente está lendo. Além disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal para vocês acompanharem as minhas próximas publicações aqui no YouTube. A gente está continuando a ler aqui Os Lusíadas. No próximo vídeo, a gente vai ver o momento que os portugueses vão chegar na Ilha dos Amores. Vênus preparou a ilha, ela deixou a ilha toda enfeitada, as ninfas já estão na ilha, agora só falta os portugueses encontrarem a ilha. Então a gente vai ver nos próximos vídeos a chegada dos portugueses na Ilha dos Amores e o encontro deles com as belas ninfas nereidas. Então não deixem de se inscrever para estar acompanhando aqui as minhas publicações, a minha leitura aqui da obra do Camões, certo? Também vou pedir para vocês acessarem um vídeo que está aqui na descrição, acessarem um link, não é um vídeo, é um link que está aqui na descrição desse vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, um e-book, só que todo comentado por mim. As mais de 1000 estrofes aqui da obra do Camões, todas comentadas e explicadas da melhor forma possível para vocês. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês bem perceberam, eu gaguejo bastante, eu me confundo às vezes em algumas coisas, porque afinal é a maior obra da língua portuguesa. E a gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura, é a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de um português arcaico, então fica uma linguagem bem truncada. Se não bastasse isso, o Camões vai citar deuses, personagens da mitologia, personagens da antiguidade, às vezes até eventos bíblicos. Tudo isso para enriquecer cada vez mais a obra dele. Então fica uma leitura difícil. Por isso que é fundamental, é muito importante que a gente tenha um guia, um manual, para estar explicando todos esses pormenores da obra do Camões. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$10 aí vocês vão ter todas as mais de 1000 estrofes, todas explicadas aí da melhor forma possível para vocês. R$10, pessoal, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo. Certo? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.